Olá, grande concurseiro, grande concurseira. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos analisar e comentar questões da banca de concursos CETAP. É isso mesmo, do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional. Uma banca de concursos públicos localizada lá na cidade de Belém, no estado do Pará, sendo responsável por grande parte dos concursos que acontecem ali pela região. E, inclusive, responsável pelo concurso da Prefeitura de Castanhal, que vai ter a sua prova aplicada agora, no dia 16 de junho. Então, se você que está assistindo esse vídeo é dessa região, está inscrito neste concurso, vai fazer essa prova, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final para você não perder nenhuma dica do que você vai ver aqui na tela na análise desta prova. Mas antes de irmos direto para a tela do computador, vamos fazer uma pausa para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E não esquece de compartilhar esse vídeo para que esse vídeo possa ajudar cada vez mais professores de língua inglesa a alcançarem aquela vaga no concurso público que eles tanto desejam. Muito bem, agora que você já fez tudo isso, vamos então para a tela do computador para ver como que a banca CETAP estrutura as suas questões de conhecimentos específicos nas suas provas. Bem, então aí na tela do computador, nós temos uma prova que foi aplicada em 2019 para o concurso da Prefeitura de São Miguel de Guamá, no Pará. Para poder fazer esse vídeo e analisar e comentar com vocês a estrutura das provas da CETAP, eu fiz a análise das provas de professor de língua inglesa da CETAP de 2010, de 2013, de 2016 e de 2019. Eu não consegui encontrar nenhuma outra prova mais recente do que essas que eu acabei de citar. Mas caso você que esteja vendo esse vídeo fez alguma prova recente, por favor, deixa aqui nos comentários se a prova que você fez continua apresentando a mesma estrutura que a gente vai comentar agora ou não. E se tinha alguma coisa de diferente, o que era de diferente em relação ao tipo de questão ou ao tipo de conteúdo. Deixa aqui a sua contribuição para ajudar os colegas candidatos, concurseiros, concurseiras que vão fazer não só a prova da Prefeitura de Castanhal, como outras provas que estejam por acontecer aí no estado do Pará. Então, vamos começar a nossa análise dessa prova de 2019. Por quê? Porque ela é uma prova que se parece muito com a proposta da prova de Castanhal. Essa prova aqui é uma prova de 20 questões de língua inglesa, aonde a CETAP divide as questões em dois estilos de questões: interpretação de texto, compreensão de texto e questões de cunho gramatical. Nas provas da CETAP, dá perfeitamente, dá super tranquilo para o candidato e a candidata pegar a parte de conhecimentos específicos, fazer uma leitura de todas as questões primeiro, para depois partir para a interpretação de texto. Vou te mostrar isso aqui no primeiro texto dessa prova. Essa prova tinha dois textos, a gente vai comentar o primeiro deles. Ó, aqui tá o texto, estão vendo? Mas o que acontece? A primeira questão, que é a questão de 31, após a leitura do texto, deixa eu pegar a caneta aqui, esquecendo a caneta, né? Após a leitura do texto, pode-se afirmar, olha aqui, é uma questão de interpretação. Aqui, de acordo com o texto, uma questão de compreensão. E aqui, a partir da leitura do texto, pode-se afirmar de novo uma questão de interpretação. E a última questão aqui, de acordo com o texto, ou seja, tem que tirar de dentro do texto. Você vai ter que eliminar todo e qualquer juízo de valor ou informação ou opinião que você tenha a respeito do assunto que está no texto e se concentrar única e exclusivamente no que está escrito no texto. São 4 questões aqui de interpretação, mas olha aqui, na coluna do lado, nós temos 6 questões de cunho gramatical muito tranquilas de se responder. Olha aqui para mostrar para vocês, vamos ver, ó. Na oração, o glúten, né, o consumo do glúten é considerado como um fator do desenvolvimento de doença celíaca. Aí qual é o questionamento, qual é a pergunta? Encontra-se em que tempo verbal? Ou seja, essa frase, o tempo verbal está conjugado, né, em qual? Vai ser o tempo. Aqui eu tenho que identificar o verbo tá aqui, ó, is considered, é uma frase na voz passiva, e aqui eu vou pegar
o verbo que vai sempre conjugar, porque o particípio vai permanecer o mesmo na voz passiva, e eu vou me basear por este primeiro aqui, que é o verbo auxiliar, que no caso é o verbo to be, e ele está onde, gente? Ele está flexionado no presente, ó. Então não preciso entrar no texto para responder. A mesma coisa aqui, ó, me deu uma frase enorme. Na oração, Arison recomenda que os pais das crianças com algum problema, né, no gen, em their, no seu nível de consumo do glúten, previnam o excesso. A palavra their é o que, gente? É um pronome adjetivo, porque ele acompanha o quê? Um substantivo. No caso aqui, ele está acompanhando o substantivo level. Qual é a resposta? Tá aqui a letra A. Tá certo? Na 37, a melhor tradução para a palavra de teaching é presente no trecho de teaching gluten completely, ou seja, de teaching aqui significa eliminar. Então a resposta correta aqui, ó, é a letra C aqui, ó. Tá certo? Depois a gente vai ter aqui na 39 de novo. Pega uma oração de dentro do texto e eu quero saber o quê? A palavra sou expressa a ideia de que, dependendo da forma, da posição como a palavra sou é empregada na frase, ela pode ser um advérbio de intensidade ou uma conjunção conclusiva. Então a gente precisa entrar na frase para ver assim, ó. Então, os produtos com glúten têm alto nível de fibra e são fortificadas com vitaminas e ferro. Então, ou seja, concluindo, eles vão eliminar, né, aqueles nutrientes que podem causar problemas digestivos. Então, o sou aqui, ele dá a ideia de quê? De causa e de consequência. Ele não está dando ideia de adição e nem de tempo. E a última frase aqui, ele quer saber se qual das palavras seguintes é um advérbio de frequência. Questões totalmente estruturalistas, né? Qual não é um advérbio de frequência? O seldom é, o rarely é, o often é. O único que não é esse aqui, que é o when of, que a gente vai ter como um adjetivo. Então aqui, ó, você já matou 4 questões de cunho linguístico. Agora te sobra tempo para você voltar e fazer a leitura do texto, porque são 4 questões de interpretação, então você precisa adentrar no texto para fazer a leitura. Você vai poder adentrar, fazer a leitura minuciosa do texto, para que você possa responder as questões 31, 32, 33 e 34. E da mesma forma como nesse texto, no segundo texto também, porque essa é uma prova de 20 questões, tem mais um texto relativamente longo. Eu não considero um texto longo diante de textos que a gente vê, textos que ocupam as 2 colunas, né? E novamente vocês vão ter aqui, ó, questões de interpretação que vão até a 44, mais 4 questões, ou seja, numa prova de 20 questões da CETAP, 8 são de interpretação de texto e as demais totalmente de cunho linguístico, que eu não vou comentar aqui agora para a gente não ficar com um vídeo longo, mesmo porque tem uma coisa mais importante que eu quero chamar a atenção dos concurseiros que vão fazer prova dessa banca. Isso está relacionado com o conteúdo programático retificado, o que foi colocado lá no edital. Tá aqui, ó, bem aqui embaixo, no conteúdo retificado, na parte de língua inglesa. É muito interessante, por quê? Porque aqui você tem tempos verbais, né? Toda aquela parte da estrutura da gramática, de cunho linguístico, formação de palavras, prefixos e sufixos. Agora, estratégias de leitura e inferência do significado, referência pronominal, compreensão de texto, reconhecimento de informações, capacidade de análise, que está na parte de interpretação. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que é esse conteúdo aqui, ó, principais expressões idiomáticas. Gente, qual é o critério, né, que a banca examinadora adotou para considerar
algumas expressões idiomáticas mais importantes do que outras. Então, isso aqui é uma coisa muito relativa, porque para que eu assuma, para que eu especifique que uma expressão idiomática é mais importante do que outra, eu tenho que ter alguns critérios. E eu confesso que não encontrei em nenhuma gramática, em nenhum teórico, algum tópico que fale sobre isso. Então, aqui o que você vai considerar? Estudar o que são expressões idiomáticas. Que, aliás, sobre esse assunto, aqui na descrição do vídeo tem um material gratuito que eu elaborei especialmente para vocês que vão fazer esse concurso aí de Castanhal ou qualquer outro concurso do Pará sobre esse assunto de expressões idiomáticas, tá? É um material muito interessante, basta você acessar o link e você baixar um material totalmente gratuito, é um material interativo para você responder ali, fazer algumas traduções para te ajudar a praticar um pouco mais sobre essa questão. Uma outra coisa que me chamou a atenção também nesse conteúdo programático é isso aqui, ó. É o assunto que aparece em 99,9% dos editais de concursos. Noções de métodos e abordagens para o ensino da língua estrangeira. No edital de 2019 também tinha esse mesmo conteúdo. No edital de 2016 também o mesmo conteúdo, mas em nenhuma dessas provas houve uma cobrança sobre esse tema, ou seja, não houve uma questão presente na prova. Mas aí é que mora o perigo. Se esse conteúdo foi colocado dentro do edital, o fato dele não ter aparecido em provas anteriores não elimina a possibilidade de, no futuro, a banca Setap resolver colocar alguma questão sobre esse conteúdo, né? Porque daí vai pensar, não cobrou em 2010, 2013, 2016, não vai cobrar agora. Não. É bom você ficar preparado, preparada, grande concurseiro, grande concurseira. Já tem vídeo aqui no canal sobre esse assunto que eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo para você rever esses vídeos, para você ter uma noção do que são os conceitos de métodos e abordagens, os principais métodos e abordagens, porque caso a banca Setap resolva excepcionalmente cobrar nessa prova, você já está preparado, tá bom? Então você tem aí 2 conteúdos só neste vídeo que estão disponíveis para te ajudar a se preparar melhor para esses concursos da banca Setap. E aí, o que é que você achou da estrutura da provinha da Setap na parte de conhecimentos específicos para professores de língua inglesa? Deixa aqui debaixo do vídeo, aqui abaixo do vídeo, o seu comentário. O que a gente pode, então, tirar de conclusão a respeito dessa banca e, assim, organizarmos-nos melhor para os estudos dos concursos que essa banca seja responsável, em especial o concurso de Castanhal, que vai acontecer agora no mês de junho. Bom, o que as provas anteriores mostraram é que a Setap estrutura suas provas de professor de língua inglesa em conteúdos, questões de interpretação de texto e literalmente de cunho gramatical. Aí eu tenho que fazer uma pequena observação. Embora até o momento ela tenha feito dessa maneira interpretação e questões de cunho linguístico, lá nos conteúdos programáticos, ela inclui 2 conteúdos, como expressões idiomáticas e também noções de métodos e abordagens. Se está ali, mas não apareceu na prova, isso não é a garantia de que esse conteúdo não venha aparecer novamente. Uma vez colocado ali, pode ser que, dependendo do examinador, ele resolva colocar alguma questão sobre esse tema. E você precisa estar preparado, tá? Por isso que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, um material gratuito sobre expressões idiomáticas para você baixar e tirar o melhor proveito dele para se preparar para os seus estudos, e o link dos 2 vídeos que a gente tem aqui no canal sobre métodos e abordagens para você ter pelo menos uma noção do que é esse assunto, caso o examinador venha excepcionalmente cobrar esse conteúdo agora nas provas de Castanhal.
Bom, eu espero que o conteúdo tenha ajudado você a se preparar para essa prova. Quero desejar muito sucesso nos concursos e agradecer mais uma vez a sua paciência e a sua audiência. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!